O tema abordado aqui nessa apresentação é da entomologia forense, que é um ramo da perícia criminal que visa aplicar aspectos biológicos e ecológicos, né, dos insetos na investigação forense. O que é a investigação forense? É qualquer investigação que esteja relacionado com processos ou processo na escala civil, administrativo ou criminal, em que se demanda de uma perícia para que esse juiz tome uma decisão com relação àquela petição que foi levantada. Então, envolve direito e envolve aqui o conhecimento técnico do biólogo, né, ou do profissional que trabalha aqui nessa área. Existem 3 áreas de abordagem da entomologia forense. A urbana, né, em que ela inclui todas aquelas ações que são levantadas com relação à presença de insetos em imóveis. Por exemplo, né, um desabamento como nesse exemplo aqui de baixo, né, os cupins podem ter ajudado a causar o desabamento de uma casa em Santos. Então, eu quero investigar o porquê que aquela casa desabou, eu vou fazer uma perícia para ver se ela não teria cupim e ele não teria sido a causa, por exemplo, né? Ou quando uma pessoa compra um imóvel e ele está infestado por baratas. O segundo tem a ver com produtos estocados, né? Então, todo mundo sabe que o estoque de produtos, se estoca muito produto, vai causar a atração desses insetos e existe um mínimo, ou melhor, um máximo, que é tolerável de insetos, né? E o biólogo trabalha nisso também, né? E a gente tem uma questão, né, como a gente tem uma notícia ali embaixo, o armazenamento inadequado de grãos resulta em cerca de 15% de perdas. E a gente tem a questão médico-legal, que está relacionada à área criminal, né? De fato, geralmente associado com uma morte violenta, né? E a gente tem um terceiro caso ali, que são casos de insetos que aparecem em alimentos, como por exemplo, né, no caso da matéria ali, Pão de Açúcar é condenado a pagar indenização por barata em alimento. A relação, então, dos animais, principalmente envolvidos ali na área urbana, né, o mais próximo do homem, ele pode ter 2 tipos de danos diretos ao homem. O primeiro como vetor, que é o caso do díptero e do molusco, que tem uma fase aquática, e ele vai colocar dentro do corpo desse animal outros agentes patogênicos. E a gente tem aqueles que são chamados de mecânicos, que ele vai carregar no corpo dele fungo, bactérias ou vírus, e por entrar em contato com a pessoa e com outros animais, ele passa esses agentes dele para o outro animal. Os dípteros, eles vão ser formados por 2 grupos. Os hematófagos, pernilongos, mutucas e moscas dos estábulos e mosca dos chifres, que são os hematófagos, se alimentam de sangue. O grande problema deles aqui, então, é porque, uma vez que eles perfuram o corpo, eles acabam introduzindo, sendo uma via para que esses outros agentes patogênicos entrem no corpo desse animal. E a gente tem uma segunda consequência, que quando eles se alimentam de sangue, eles eliminam o excesso de água desse sangue, para poder, né, armazenar uma quantidade maior de hemácia, e essas excreções dele na pele podem ser uma via também de transmissão desses patógenos. E o segundo deles são as moscas. A gente tem a mosca varejeira, que podem causar bicheiras ou bernes, né? Elas podem botar seus ovos na pele de outros animais e causar esses problemas, mas ela tem um aparelho bucal esponjador aqui, não picador-sugador como o dos mosquitos e dos pernilongos e mutucas. No caso dos pernilongos, dos hematófagos, a gente tem, eles são vetores de doenças muito importantes, né? Ainda reconhecidas como problemáticas em muitos países. Né? Então, como por exemplo, febre amarela, a dengue, né? Que ainda mata centenas de pessoas todos os anos aqui no Brasil, a malária, né? Alguns tipos de encefalite, filariose, né? Todos eles são transmitidos via esses dípteros de diferentes espécies. O Anopheles, que é um mosquito comum, ele vai causar, além do estresse, né, é muito estressante estar no ambiente com esses mosquitos, ele pode também causar muita alergia. Uma porque ele tem uma substância anestésica
que serve para ele poder picar sem ser notado, e ele tem também essa gotinha ali com excesso de água que sai do corpo. O Aedes e o Culex, eles se diferem um pouco, porque o Aedes é uma espécie exótica, né? O Culex também. O Aedes já gosta de recipiente de água mais limpa, né? Os dois colocam, os três, na verdade, ovos na água, né? E enquanto o Culex já fica na água mais poluída, né? E eles têm uma diferença também se picam durante o dia ou durante a noite. Na verdade, eles têm períodos bem marcados, assim, para eles poderem ter a divisão de nicho. Isso é bem interessante. Um outro exemplo aqui é o percevejo, né? O triatoma. Os triatomídeos, no caso aqui da espécie, né, Triatoma infectans, eles causam doença de Chagas, que também é uma doença muito importante, e embora ela se origina ali, e diferente, né, da maioria dessas pragas urbanas que são exóticas, ela é nativa, e foi justamente a entrada do homem no ambiente natural que fez com que ela se aproximasse do homem. Tradicionalmente, elas ocorriam nessas casas de pau a pique, muito simples, mas elas estão próximas da gente, a gente sabe que eles estão próximos. Inclusive, há poucos anos, algumas pessoas morreram por terem consumido caldo de cana que foi moído com esses animais contaminados dentro e não se sabiam disso, né? Então, eles são muito importantes ainda no contexto médico ainda hoje. A gente tem aqui o exemplo do piolho e da pulga, no caso aqui do piolho, né? Que vão causar uma série também de problemas, né, para os seres humanos. Na primeira foto ali a gente tem as lêndias, né, que vão ficar, o piolho, né, que vai ter a lêndia, que é a fase juvenil dele, que vai demorar uns 14 dias para ficar adulta, e quando ela estiver adulta, ela vai poder botar de 50 a 100 ovos durante a vida dela, e a vida dela desde o nascimento até a morte vai ser de mais ou menos um mês. A gente tem o piolho do corpo e o piolho do couro cabeludo. O piolho do corpo, ele pode transmitir uma rickettsia, né? Ambos podem transmitir essa rickettsia, que é um organismo ali que vai estar intermediário entre um vírus e um protozoário, né? Uma bactéria, na verdade, o vírus é uma bactéria, uma rickettsia, e no caso desse piolho do corpo, pediculos humanos corpóreos, pode transmitir o tifo epidêmico, febre das trincheiras e também a febre recorrente, né? Um pouquinho mais raro. E no caso do piolho, na verdade, ele nunca foi descrito como um vetor. Em laboratório, ele pode transmitir a rickettsia. E eles vão causar, assim, mais infecções secundárias, podem afetar o desempenho escolar em crianças ou anemia em crianças, e é bem comum, assim, em comunidades carentes, principalmente brasileiras. A gente tem o chato, né, que ele vai ser um piolho que vai ser adaptado para as regiões públicas, né, axilas, regiões públicas, barbas, né, que também causam bastante estresse. E aqui a gente tem as pulgas. A pulga, além do desconforto, né, de dermatites alérgicas, também podem ser vetores de vírus, protozoários, eumintes, bactérias. E são diferentes pulgas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma pulga que afeta o ser humano, mas a gente também tem a pulga do rato, a pulga do gato, a pulga do cachorro. E aqui a gente tem a pulga que vai causar o bicho do pé, né? Que chama-se tungíase. Então, ela penetra por debaixo da pele e ela vai caminhando ali por debaixo da pele, que pode ter uma infecção secundária por bactérias e pode causar até deformação ali nos dedos. E também ela é muito comum em comunidades carentes brasileiras. A barata, que também pode ser vetor, né, de bactérias, fungos, vírus, eumiltos e protozoários, pode causar uma série de doenças, né, como a gente tem aqui, gastroenterites, conjuntivites, infecções urinárias, toque infecções alimentares, gangrena gasosa, infecção de ferimentos, pneumonias, alergias, verminoses, micoses, amebíase, giardíase, poliomielite, asma e um tipo de herpes que só ocorre aqui, que é a herpes blatter,
que vem dela se alimentar de restos de alimento que fica no dente das pessoas que não escovam o dente antes de dormir e vivem num lugar que tem uma quantidade muito grande de barata. Então, essa questão de ter medo de barata, esse medo excessivo de barata não é à toa. Ela, de fato, pode trazer bastante consequências para a saúde de um lugar onde elas têm e onde elas ocorrem. Elas ocorrem em quantidades muito grandes. Inclusive, hoje, elas vêm causando não só um dano direto, mas um dano indireto também, porque elas podem roer a fiação, chegando a causar um curto-circuito e um incêndio, e ela pode danificar equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, computadores, porque ao caminhar por ali, elas acabam secretando, né, eliminando suas excretas, suas secreções que acabam detonando esses equipamentos. O potó, ele é um coleóptera, né, que ele joga um jato cáustico quando ele é atacado. Então, em regiões onde eles ocorrem, eles fazem revoadas, isso já ocorreu aqui no nosso litoral. E se você tentar bater nele, ele vai soltar esse jato que fica assim, né, uma pele toda queimada. Como o Lepidoptera, a gente destaca aqui as taturanas, né? Nem todas as taturanas possuem cerdas que queimam, mas algumas sim, principalmente aquelas que ficam mais expostas na vegetação e correm maior risco de serem predadas. Ela tem alguns espinhos apenas com essas substâncias. Ao quebrar, essa substância derrama sobre o corpo do hospedeiro, do predador, né? A ideia é justamente afastar esse predador dela. E o destaque nosso aqui é para o nome, né? Sem dúvida nenhuma, o invertebrado que tem o maior índice de letalidade, um animal que ocorre, ele é da fauna nativa, né? Também diferente das outras pragas urbanas, que também começou a invadir as áreas, se aproximar do homem por conta da destruição do ambiente natural, e ela passou a gostar muito das árvores frutíferas. Então, durante o dia, elas ficam todas assim juntas, elas dormem todas juntas, o que confunde um pouco a pessoa, que pode achar que isso é um tronco, e ela acaba encostando ali nesse animal. E o problema dessa toxina é que ela pode causar ela causa uma quebra no fator de coagulação do sangue da pessoa, e se ela tiver cortes internos ou externos, ela vai ter hemorragia nesses cortes. A gente tem aqui o antiveneno, né? Mas esse antiveneno ele tem que ser de uma ação muito rápida, então a pessoa foi queimada, ela tem que automaticamente procurar o médico para tomar esse antiveneno. E ela é uma mariposa, né? Então, um adulto é assim, mas quem causa o problema mesmo é a fase larval. Entrando então aqui, voltando, né, melhor para a questão da entomologia forense, né, mais alguns exemplos de cada um dos tipos de entomologia de abrangência, né. Então, entomologia urbana, como eu tinha dito para vocês, né, qualquer tipo de dúvida que exista entre a ação do cupim, barata ou outros insetos no ambiente urbano, a perícia pode ser solicitada. Ações públicas, por exemplo, de moscas que vêm de um lugar onde animais estão sendo criados, canis, enfim. Pacientes em hospitais ou em casas de repouso que estão tendo seu cuidado negligenciado, ou, sei lá, necrotérios ou lugares de abate de animais que tem uma quantidade muito grande de moscas em cadáveres. Então, todas essas são situações em que o juiz pode precisar da perícia de um técnico especializado, um entomólogo, para poder passar para ele as informações para poder resolver o caso. Produtos armazenados, né? Então, né, como eu tinha dito para vocês, algumas partes elas são toleradas, algumas quantidades elas são toleradas, outras não, podem também serem alvo de processos. Então, é muito comum encontrar restos de insetos em cereais, né, lagartas em vegetais congelados, ou larvas de mosca em sanduíche, por causa da carne mal conservada, né? Mas em alguns casos também tem situações em que esses animais eles são implantados ali nesses produtos, né? Plantados para poder justamente
desmoralizar, né, causar fraude em algumas empresas, né? Então, por exemplo, aquela foto clássica que tem um rato dentro da Coca-Cola, né? Então, o perito vai ter que dizer se é possível esse rato entrar mesmo ali, né? Então, tem algumas situações em que precisa se detectar se é real, se foi. Com relação a médico legal, a gente tem 4 possibilidades de atuação. Então, a gente tem aquela violência, né, um homicídio, vamos dizer assim, que teve uma relação direta com o inseto, como, por exemplo, um ataque por muitas ferroadas de abelha, ou um acidente de trânsito que foi causado por conta de uma quantidade muito grande de insetos, ou no caso de maus tratos à criança, em privado de higiene, ou, por exemplo, foi encontrado um pacote de entorpecentes e ali tinha um inseto e esse inseto não ocorria no local, né, nesse local em que ele foi encontrado, só em outro país. Então, a partir daí, ele pode inferir qual que é a origem desse material. O local da morte. Então, se de repente eu tenho lá um bicho que só ocorre em lugares quentes ou só ocorre na área urbana e aquele corpo foi encontrado na área rural, isso pode ser um indício em que esse corpo foi deslocado do local onde ele foi morto, né? O modo que ocorreu essa morte, então se foi uma morte violenta ou se ela foi uma morte se a pessoa foi envenenada antes, porque dependendo do tipo de substância química que está circulando no corpo dela, isso pode atrair ou pode afastar determinados insetos, ou o inseto que se alimenta dessa toxina, ele pode ter o seu ciclo reprodutivo alterado, né? Então, isso também pode ser uma informação que esse perito vai usar para poder dar o laudo dele. A morte violenta, no caso de uma morte violenta, os insetos eles são muito utilizados para poder detectar qual foi o tempo, qual é o intervalo de morte, né? Ele é chamado de IPM, intervalo pós-morte, que significa quanto tempo faz que essa pessoa foi morta, né? Então, e ele é bem interessante porque para poder chegar nisso, não basta ir lá e ver que inseto que tem, né? É preciso saber uma série de associação desses insetos com os seus ciclos de vida, sendo influenciados pela temperatura, pela umidade, pela geografia, enfim. Então, o entomólogo que estuda isso, ele precisa saber, geralmente ele é especialista em uma ou outra espécie, e ele pode dizer, nessa região do Brasil, com esse tempo, essa espécie deveria estar no fase de larva, de pupa, de adulto, deveria estar se reproduzindo ou não. Então, a partir dessas informações, dessa sucessão ecológica, né, qual animal vem primeiro, quanto tempo demora o ciclo reprodutivo dele, ele é capaz, então, de inferir esse tempo de morte. A gente tem 4 grupos de insetos, né, que é possível ser encontrado em um cadáver. A gente tem os necrófagos, principalmente moscas e besouros, que podem estar tanto na fase adulta como na fase imatura, porque eles gostam do material em decomposição, isso atrai eles. A gente tem insetos onívoros, né, que se alimentam tanto do animal, da pessoa morta, como dos outros animais, dos insetos que estão juntos ali. A gente tem os parasitas e os predadores, né, que vão usar os outros insetos que foram atraídos ali pelo corpo, né? Então eles vão vir depois, né? No momento posterior. E a gente tem uma série de outros insetos que são chamados de acidentais, né? Então eles ocorrem ali naquela região naturalmente, então eles podem estar ali no corpo, mas de uma forma acidental. Os dípteros, eles, como eu disse, eles são os mais rápidos, né, que chegam, né, eles são decompositores, e 15 minutos depois da morte eles já são atraídos. A gente já vai ter ali uma mosca que em 3 horas ela já fez o processo de colonização. Então, ela tem uma capacidade olfativa muito grande, é o primeiro que chega na carcaça, e ele vai usar, então, esse corpo como substrato para alimentação, para colocar os ovos, para se reproduzir, para tudo.
3 famílias se destacam, a família Califóride, a família Sarcophagidae e a família Mucidae. Que são as moscas, né? A primeira é conhecida como mosca varejeira, né? A segunda também é uma mosca cinza e a terceira é a mosca doméstica. E elas são as que primeiro vão colonizar esse corpo. Os coleópteros podem chegar tanto cedo quanto tarde, depende aqui da espécie, né, e do estado de decomposição e da parte do corpo, né, que eles vão se alimentar, se é do couro, né, se é da carne, se é dos ossos, né, se são dos ossos, vai variando. E o perito, como eu tinha dito para vocês, ele precisa ter muitas informações para poder fazer esse cálculo desse IPM, né? Então, ele precisa saber quem são esses insetos, os estágios de desenvolvimento que eles estão, qual que é o clima, qual que é o ambiente ali externo, né? E ele vai poder dizer a partir disso se essa pessoa morreu ali mesmo, se esse corpo foi transportado, foi removido de um lugar para o outro, se essa morte ocorreu sob determinadas circunstâncias. É bem interessante, assim, esse é um processo investigativo mesmo, né, que é feito. Inclusive aqui nessa figura aqui do lado direito, você pode ver aqui, essa aqui é um esqueminha, né, tá explicando de uma forma mais simples, mas aqui do lado direito ela mostra uma seta, que é o tempo passando, né, o tempo de morte, e ele mostra então aqui o cadáver está fresco, aqui ele está inchado, aqui começa a ter uma decomposição ativa, uma decomposição mais avançada e aqui só restos esqueléticos. E aqui do lado quais são os grupos que normalmente aparecem nesses momentos e com o tempo se eles vão estar em estágio de larva ou em estado de adulto, né? E então vocês veem, no primeiro momento vem os necrófagos, depois vem os predadores, depois vem os dermófagos e depois vem os que são chamados aqui de queratófagos. Tá? Esses estudos eles são feitos normalmente em suínos, né? Quem trabalha com isso alega que é importante que esse suíno também tenha uma morte violenta, porque a morte violenta é que vai eliminar certos odores que vão atrair determinados insetos. E aí ele deixa esse animal no tempo e vai acompanhando todo o processo de decomposição e qual que é a sucessão ecológica que vai ocorrendo aí no tempo para que ele possa conhecer, né? Esse estudo ele é antigo, né? Ele veio lá do século XIII na China, em que houve um assassinato na aldeia, não conseguiam descobrir quem que era o criminoso, e aí o líder da aldeia chamou então todas as pessoas, né, todos os agricultores ali da região, e pediu que colocassem as suas foices no chão. E aquela no qual uma mosca pousou primeiro, foi né, detectando a presença de sangue, indicando a presença de sangue, apontou então quem que era o assassino, que depois ele acabou confessando, e a partir daí começou então todo o estudo da entomologia forense. Aqui na imagem de baixo vocês podem ver então um estudo com o suíno, né, mostrando todas as fases, desde a primeira fase fresco, né, em que se observa as massas de ovos, aí no segundo momento inchado, que vai ser a primeira semana, né? Então as larvas elas já estão eclodidas, estão saindo pelos orifícios, nariz, boca, os besouros começam a aparecer. Aí a gente tem a fase de inchado para deteriorização, da segunda à quarta semana, o odor já está bastante forte. Aí as larvas elas começam a diminuir um pouco e os besouros eles ficam bastante evidentes. A fase seco, né, que é depois de um mês, né, que pode começar a apresentar musgo, roedores, vespas para construir ninhos. E ali no segundo quadro, todos esses estágios aqui, então, da decomposição. E aqui a gente tem alguns casos de entomologia forense, né, para vocês lerem, né, e se atualizarem. Eu vou deixar isso aqui também como atividade para vocês, tá? Então, são alguns casos aqui, casos relatados, né, em literatura, mostrando como que é possível aplicar, então, a entomologia forense para a resolução desses casos criminais.